Nesse vídeo eu vou utilizar o filme Extraordinário e a corrente filosófica Estoicismo para te explicar como funcionam os webhooks. Olá, meu nome é Matheus Apolinário e você está no CodeZone XT. E de fato, eu vou conseguir te explicar usando o filme Extraordinário e a corrente filosófica Estoicismo como funcionam os webhooks. E eu vou te explicar exatamente o processo que a gente vai desenvolver para chegar nesse conceito de webhooks. Primeiro eu quero abordar um pouco sobre o contexto do filme. O filme conta a história de um garoto chamado August Pullman, o Aug, que tem algumas características diferentes algumas características estéticas diferentes da maioria. Ele passou por algumas cirurgias plásticas, então o rosto dele não é tão normal, é um pouco desfigurado por conta de um gene, de uma mutação. Então, fez com que o filme ele conta a história desse garoto sendo inserido no contexto do ensino tradicional, onde ele começa a frequentar o primeiro ano de escola, mas convivendo com outras crianças que são aparentemente normais. E o filme conta as várias consequências desse primeiro contato, onde as outras crianças o julgam, as outras crianças se afastam dele, não querem conviver com ele, tem medo dele. Também conta um pouco da perspectiva dos familiares dessas crianças, enfim. A gente não vai entrar tanto em detalhes com relação ao filme, porque a gente vai pegar um recorte desse filme para explicar o conceito. Agora eu quero falar um pouco sobre um dos princípios do estoicismo que a gente vai utilizar para desenvolver esse raciocínio, que seria o princípio de que a gente não tem controle sobre os eventos, as situações que ocorrem. A única coisa que a gente tem controle é sobre como a gente vai reagir. Então, o que o estoicismo prega é que a gente deve focar nas nossas reações, porque a gente não tem controle do que vai ocorrer. Então, não importa pra gente o que vai ocorrer, e sim como a gente vai reagir frente à situação que ocorreu. Agora a gente vai desenvolver o raciocínio. Vamos pegar um recorte do filme onde o princípio estoico é aplicado. Quando o ele entra na escola sozinho, sem o capacete de astronauta, e todo mundo olha para ele lembra de um conselho que a mãe dele, a Isabel Pullman, deu para ele, que seria que quando você está num lugar que você não está se sentindo tão bem, imagine no lugar que você gostaria de estar naquele momento. E exatamente esse exercício que o Aug fez. O que ele imaginou que a galera estava olhando para ele por conta que ele era um astronauta, que tinha feito uma missão bem sucedida, que tinha conseguido chegar até a Lua e retornou com vida, que fez um grande feito. E a mãe do Aug disse para ele um princípio estoico, porque o contexto externo não tinha como ele controlar, não tinha como ele fazer que as outras crianças parassem de observar ele, mas ele conseguia controlar a sua imaginação. Ele conseguia, para ficar mais confortável, reler aquela cena com uma ótica de que a galera estava vendo ele, mas com um olhar de admiração por ter conquistado, por ter completo uma missão espacial, por exemplo. Isso é um princípio estoico sendo aplicado, o princípio de você controlar a sua reação frente a alguma situação de forma bem clara. Dá pra gente observar de forma bem transparente essa aplicação desse conceito, desse princípio estoico. Agora, tomando como base tudo isso que a gente já viu, todas essas conexões dessa corrente filosófica, desse princípio dessa corrente filosófica com o filme Extraordinário, agora a gente vai ir para o código e explicar de fato os webhooks. Bom, os webhooks, eles
são exatamente uma aplicação prática do princípio da Isabel Pullman, do conselho da Isabel Pullman para o AUG. Porque os eventos que são as chamadas, o nosso servidor ele não tem controle sobre os eventos que chegam. Ele só tem controle no como ele vai reagir frente a esses eventos. Então, um webhook seria uma comunicação entre servidores, onde um servidor, uma API, ela manda um evento para um determinado endpoint. E esse endpoint ele tem a capacidade de reagir àquele evento que foi disparado. Isso é exatamente o conselho da Isabel Pullman. E também o princípio do estoicismo. Porque a gente não consegue controlar os eventos que vão chegar. Por exemplo, vamos supor que ocorreu um pagamento. A gente não consegue controlar quando que ocorreu o pagamento na API de um terceiro. Mas a gente vai receber um evento assim que aquele pagamento for confirmado com sucesso. E a partir dessa confirmação do pagamento, a gente consegue reagir mostrando para o nosso usuário, na verdade, cadastrando na nossa base, por exemplo, que aquela transação ela foi bem sucedida. Enfim, o foco do webhook é a reação. O foco do webhook, que a gente tem capacidade de controlar, é a reação, o como a gente vai reagir frente àquele evento. E eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Aqui eu tenho uma API rodando. Essa API seria o servidor que vai receber o evento e vai reagir a esse evento, vai processar esse evento. E eu coloquei esse endpoint /webhooks aqui. É uma aplicação Flask normal, um Flask app normal, que tem essa rota /webhooks, que é um post. E o que eu pego nesse post é o payload, a carga útil, e faço um print aqui. E retorno como resposta desse endpoint uma chave result com status como success e uma message webhook received. E eu criei uma outra aplicação aqui, um outro script que vai fazer uma chamada que vai fazer o papel do evento de fato sendo destinado àquele webhook. Então aqui eu chamo aquela rota /webhooks do meu servidor, passando como no corpo da requisição os detalhes do evento que eu quero que aquela API processe. No caso eu coloquei como se fosse um pagamento de Pix, uma saída de Pix da conta da Isabel Pullman para a conta do AUG. E eu quero alertar o meu servidor que esse pagamento ocorreu de uma forma bem sucedida. Então eu vou colocar um status também de completed, por exemplo. Aí é interessante também o valor, o amount. Isso. O amount de 1000. E aí, quando eu disparar essa chamada aqui, eu vou disparar aqui esse script para vocês. Vocês vão observar... Eita, na verdade eu esqueci de rodar o servidor API. Eu estou usando o Docker também para poder subir essa API. Mas o que importa para a gente é que essa comunicação de webhooks. Eu vou rodar o script novamente. Vamos lá. Perceba que o evento chegou aqui com o status completed, o amount 1000, exatamente como a gente estipulou aqui no corpo da requisição. E perceba que a partir desse evento, dentro da minha API, eu poderia fazer qualquer tipo de manipulação que eu quisesse. Como eu comentei com vocês, atualizar o status da transação na nossa base para poder fazer com que o nosso usuário ele consiga observar que aquela transação foi feita com sucesso, foi concluída com sucesso.
Enfim, os webhooks são basicamente isso, são chamadas HTTP de um outro servidor indicando ações ou algum tipo de evento que ocorreu. No caso desse nosso teste, seria o evento de um pagamento, mas pode ser qualquer coisa mesmo. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis apresentar para vocês os webhooks, tomando como base esse conceito estoico, esse princípio estoico de foco na reação, e que as situações ou os eventos eles são coisas que a gente não tem controle, então não faz sentido nos preocuparmos com as situações e sim como reagimos. Esse princípio é de uma sabedoria tremenda, porque diminui muito a ansiedade e faz com que nos preocupemos menos com o que vai ocorrer e sim como aguardar que as situações ocorram para que possamos reagir. Então é isso, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa conexão, dessa mistura de três coisas aparentemente diferentes que, ao desenvolver o raciocínio, tiveram uma lógica. Fiquem com Deus e até a próxima.